irmãos, a paz do Senhor. Por favor, os irmãos podem sentar. Obrigado pelo vosso respeito. Obrigado por me receber aqui nesta manhã. Meu amigo, meu pastor, José Cuamba. Amém? Amém. E os demais companheiros que aqui estão. Sempre a gente nos vê na convenção ou aqui nas nossas reuniões, mas nem sempre a gente tem a oportunidade de estar todos juntos em um culto. E nesta manhã me cabe uma responsabilidade muito grande, séria, porque está sobre mim a responsabilidade de transmitir uma porção da palavra de Deus a esta igreja. Eu sou muito difícil de sair para cooperar, e meu pastor Cuamba já sabe disso. Sou muito difícil, mas eu acredito que aqui já é N vezes que eu estou presente aqui. Amém? Amém. Antes de a palavra, eu queria conhecer o Davi, filho do Aremo. Davi, faz assim. Davi. Cadê o Davi? Foi falar com ele aqui? Está aqui? Hã? Já saiu? Ok. Vamos falando sobre... Eu queria conhecer o Davi por quê? Porque eu e o pai dele trabalhamos juntos quando o pai dele era solteiro. Amém? A Priscila eu conheço, né? E o trabalho da Texilon surgiu de uma conversa entre eu e o irmão Davi. O pastor Davi, na época, ainda jovem, nem falava em casar. Ele estava dirigindo o trabalho de Boane. Eu morava na Matola, estava ele e o Reginaldo. Então, o Davi disse: irmão Nelson, está muito difícil ficar no Boane, eu trabalho, então vou entregar o trabalho. Aí eu disse assim: por que nós não iniciamos então um trabalho lá na tua casa? Morava na altura, na Texilon. E quem conheceu o Texilon em 1999 era mato, era difícil. O Mochimbombo ia na autoestrada 3, 4 vezes por dia. À noite era um deserto. E eu dei essa ideia para ele, o Reginaldo ficou em Boane, e nós iniciamos o trabalho. Tinha lá, apareceu umas 20 crianças, começamos com as crianças. Depois aceitou Jesus, o primeiro crente que aceitou Jesus, que hoje também é um pastor, chama o irmão Castigo. Amém? O irmão Castigo hoje é pastor. E a igreja cresceu, e outras igrejas que foram abertas em Maputo. Depois eu vim para Beira, pouco frequento Maputo, e Matola muito menos. Às vezes só de passagem ali no aeroporto de Maputo, sempre na Beira. Os irmãos perguntam: mas pastor, quanto tempo tem que você ter em Maputo? Eu vou completar 30 anos que eu estou aqui em Moçambique. Temos 3 anos em Maputo e o resto aqui na Beira. Metade da minha vida está aqui na Beira. Então eu sou mais moçambicano do que brasileiro. No Brasil eu só vou a passeio. Então, estamos aqui trabalhando para o Senhor Jesus. Se Deus permitir, eu acredito que assim que chegar aquela idade da reforma, eu vou me reformar, não no ministério, mas em idade. Assim, talvez, quem sabe, eu voltarei ao Brasil. Se Deus não quiser, a gente fica por aqui, né, Mancate? Até Jesus voltar. Amém? Porque, irmãos, viver no Brasil, viver em Moçambique,
quando a nossa casa, o nosso destino final não é nem Brasil, nem é Moçambique, é no céu. Amém? Estamos esperando Jesus voltar ou nós ir ao encontro dele. E a qualquer momento, Jesus pode voltar. Queridos, estamos hoje neste culto, está aqui a caminho do centenário. Isto quer dizer-nos que nós estamos, ou a Igreja Assembleia de Deus em Moçambique, vai completar 100 anos que deu esse primeiro culto, ou da sua existência aqui nesta terra. Essa igreja hoje, ela já está espalhada por todas as províncias, cidades, distritos, vilas, lugarejos. Aonde você vai, você encontra uma igreja, Assembleia de Deus. Eu estava sentado ali refletindo que, ao longo deste tempo, aqui tem uma história. E se fosse para nós levantarmos essa história, desde o primeiro pastor que fez a primeira pregação, daqueles que caminharam por centenas de quilômetros, posso assim dizer, levando a palavra de Deus, e quantos lágrimas, quantos choros, quantos obstáculos. A igreja passou por guerras, a igreja passou por tantas situações difíceis até chegar neste dia. Aqui tem uma história, e tem homens que deu a sua vida, tem homens que choraram, tem homens que entraram madrugadas adentro, de joelhos no chão, homens que calejaram seus joelhos, homens que marcaram o seu corpo por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, e levou esta palavra até os lugares mais recônditos dessa nação. Essa igreja tem uma história. E não poderia nós deixar passar esse momento tão ímpar na vida da igreja, sem que nós pudéssemos nos reunir e num gesto da melhor forma da nossa vida, glorificar e exaltar o nome do Senhor pela existência e pela vida desta igreja. Hoje, estamos nós sentados nesses bancos ou nessas cadeiras, agradecendo a Deus por esses anos que passou. Mas por detrás desses anos, tem uma longa história, que poderia ser ela um dia contada em um livro, para quem sabe as gerações que vêm pela frente pudessem ter isto escrito. Essa história é muito linda, né? Porque aqui tem histórias de homens que eu conheci, alguns que já partiram, Laurentino Murum, conheci o pastor Dino Amati, que foi o pastor Alfa e Ômega. Conheci outros pastores que também já foram embora. E conheci também alguns missionários que passaram por aqui dando o seu contributo, que também já descansaram. Mas a igreja está viva. Você pode imaginar uma igreja que enfrentou tantos anos de guerra, uma guerra colonial, uma guerra civil, onde ceifaram vidas de muitas pessoas, e com certeza muitos crentes também tombaram. E a prova que Deus aprovou esta igreja é que ela passou por todas as guerras e continua de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Passou por todos os obstáculos, como os irmãos já disseram aqui, igreja debaixo de mangueira, igreja debaixo de um cajueiro e tantas outras árvores, que eu já tive esse privilégio também de cultuar debaixo das árvores, e a igreja segue caminhando. Amém? Se essa igreja fosse um projeto humano, se ela tivesse nascido de uma reunião
de homens ricos e poderosos, com certeza ela já não existia. Se ela fosse um projeto humano, já tinha acabado, não existiria nem as primeiras batalhas que surgiram ao longo desta caminhada. Mas porque ela não é projeto humano, mas sim de Deus, ela continua de pé e continua, aleluia, proclamando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Jesus Cristo leva para o céu. Aleluia. E eu quero, nesta manhã, trazer uma breve reflexão sobre 3 pontos que eu acho muito importante, muito lindo, que Jesus fez a partir de uma pergunta. Está no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Eu vou ler os versículos, irmãos, me acompanhem, por favor. Podem ficar sentados. Eu vou ler. No próximo domingo, o culto será lá no Macute. Amém? A igreja está convidada. Pastor, e o horário do culto? Não, nosso horário lá é um pouco diferente. Nosso culto é às 17 horas, no domingo. Então dá para você vir no culto aqui, dar glória a Deus aqui, e ir para o Macute e dar glória a Deus lá. Encerrar o dia, iniciar dando glória a Deus e encerrar o dia dando glória a Deus. Amém? Eu vou ler a partir do versículo de número 13. Vou ser bem calmo, até porque eu gosto mais de ensinar, não sou muito de pregar. E também eu estou com um problema de saúde que eu não posso me esforçar muito, com um problema numa veia do coração. Então estou proibido de ficar um pouco acelerado. Tem que sempre de primeira e segunda, primeira e segunda, primeira e segunda. Já entendeu, né? Ok. Capítulo 16, versículo 13. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dar glória a Deus? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Irmão, Jesus, viajando, pregando, ensinando, ele chega até a esta cidade, ou esta região, conhecida como Cesareia de Filipos. Se a gente buscar num mapa geográfico, nós vamos encontrar esta região bem no norte. Jesus lá estava. Mas em determinado momento, Jesus olha para a multidão, olha para os seus discípulos e lança uma pergunta aos discípulos. Ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aleluia.
digo, olha, vocês que estão sempre aí no meio do povo, vocês que estão sempre em contato com o povo, o que eles falam sobre o Filho do Homem? Então levanta um dos discípulos e diz, olha Senhor, lá na minha região, no meu bairro, eles andam dizendo que o Senhor é João Batista. Mas por que João Batista? Porque João Batista era aquele homem rigoroso, aquele homem que não queria saber de cortar galho, nem tampouco de derrubar folha. Era aquele homem que dizia assim, olha, agora o machado está na raiz. Se o machado cortar, não nasce mais. Se o machado cortar, vai secar e vai para o fogo. Então era aquele homem rígido. E aquele homem que até mesmo as polícias temiam ele, porque um dia os policiais chegou e perguntaram para ele assim, João, e nós, o que devemos fazer? Ele olhou e disse assim, deixem de ser corruptos. Deixem de ser corruptos. Deixem de pegar os outros sem PI e querer prendê-los. E se eles não lhe der dinheiro, vocês estão soltos. Aleluia. É bem isso que João queria dizer. Mas é isso, João, sim. É isso, vocês têm que saber. O machado está posto na raiz. E se vocês não se converterem, vocês fiquem sabendo, o fogo do inferno nos espera. Aleluia. E João tinha uns costumes estranhos. João não gostava de púlpito, aonde exaltava o seu ego. Ele gostava de dizer. E a comida de João não era comida de restaurante como nós gostamos, batata frita, frango assado, bife, vai por aí, chipa, vai por aí. João gostava de comer alguns insetos por lá. Era uma alimentação dele estranha. E ele gostava não de cidade, ele gostava de deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o pregador que quer pregar no deserto? O pregador quer pregar na cidade, onde tem multidão, e aonde eles podem filmar e podem colocar no Facebook, no Instagram, onde for. Ele quer se destacar, mas João não. João queria deserto. Aleluia. Lugar difícil de chegar, lugar desconhecido, lugar que não levantava o ego. Aleluia. Mas a Bíblia diz que todos saíam da cidade e iam para o deserto. Para ouvir quem? Ouvir João. Mas que tipo de mensagem dura? Mas o povo gostava. Por que gostava? Eles estavam enjoados de ser iludidos, de ser massageados com aquelas mensagens daqueles sacerdotes, daqueles homens que pregavam punido, mas não confrontavam o seu pecado. E João estava lá no deserto, mas o povo ia lá. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu costumo sempre dizer, quando Deus tem uma chamada na vida de alguém, Ele pode ir para o pico da montanha e vai edificar uma igreja que o povo sobe para ir até lá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque o povo de Deus gosta de ser pastoreado. Ovelha não nasceu para viver sozinha sem pastor. Ovelha gosta de ter um pastor. E gosta de ouvir a voz do pastor. E conhece a voz do pastor. E sabe quando o pastor está dizendo vai, e ela sabe quando dizer que o pastor está dizendo vem. Ela conhece o alimento que o pastor traz e não come alimento de outro, porque ela é ovelha e gosta de ser pastoreado. E João estava no deserto, mas a Bíblia diz que Jerusalém iria ter com João, e um dia o próprio Jesus também foi ter com João. Lá na beira do rio, Jesus chega, e quando João olha para Jesus, diz, pronto, arrumei problema hoje e agora. E quando Jesus chega, João diz assim, não, eu não quero batizar o Senhor não. Jesus diz, deixa acontecer como está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então o povo dizia, quando Jesus estava pregando, que ele era parecido com João Batista, porque ele não dava moleza para os fariseus, nem tampouco para os saduceus. Ele confrontava a mensagem e o comportamento e o estilo de vida dos fariseus na ponta da palavra. Eles às vezes diziam, isso é João Batista.
Mas os outros discípulos, Jesus pergunta: e vocês aí, não tem nada para dizer? Outros dizem: olha, Senhor, lá na minha região, eles dizem que o Senhor é Elias. Mas Elias? Sim, porque o Senhor não é fácil. Aí eles copiaram o tipo. Quem era o ministério de Elias? Era aquele homem que confrontava reis, aquele homem que confrontava sacerdotes, aquele homem que confrontava o príncipe, era o homem do fogo. Louvado seja o nome do Senhor. O homem que mandava, que descia fogo e descia fogo. O homem que cerrava os céus e não subia, não subia. O homem que abria os céus: vai chover, vai chover. Aleluia. Então eles olharam e disseram: Senhor, olha, o Senhor tem uma parecência com, assim, uma semelhança muito grande com Elias. Jesus: está bem, não sou Elias, sou João Batista, sim, mas escute cá, não tem mais nada? Alguém não me comparou com mais nada? Mas irmão, Jesus não queria saber se o povo pensava que ele era João, que ele era Elias. Jesus queria ouvir uma confissão da boca dos apóstolos. Aí Jesus pergunta para outros: e vocês, o que dizem? Não tem nada para dizer? Ele diz: olha, Senhor, lá na minha região eles falam que o Senhor é semelhante a Jeremias. Mas por que semelhante a Jeremias? O Senhor chora. Jeremias não é chorão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor chora. Então, era muita semelhança. João, por ser tudo. Elias, por causa dos milagres. E agora Jeremias, por ser um homem chorando. Mas, e vocês aí, não tem nada para dizer? Olha, Senhor, eles da minha região dizem que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou e está por aí. Louvado seja o nome do Senhor. E depois de toda essa confissão, Jesus agora olha para os seus apóstolos. Glória a Deus. E é aqui aonde eu quero chegar, é aonde eu quero aqui me deter um pouco. Jesus olha para os apóstolos e diz: vocês já ouviram que o povo dizer quem eu sou. Agora eu quero ouvir de vocês, que andam comigo, que comem comigo, que presenciam os milagres que eu faço. Quem vós dizeis que eu sou? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vocês andam comigo e me conhecem? Vocês andam comigo e sabem quem eu sou? Oh, meus amados irmãos, eu começo a olhar para a igreja desse século. Eu vejo uma coisa, eu vejo muita gente na igreja, eu vejo muita gente nos cultos, eu vejo muita gente em cruzadas, eu vejo muita gente buscando um milagre aqui, um milagre lá, um milagre ali. Mas irmão, a pergunta que eu faço, ou Jesus está fazendo para nós desta manhã: você me conhece? Quem eu sou? Glória a Deus. Ou você só ouve falar de mim? Quem eu sou? Você me conhece? Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa é eu ler a história de alguém, outra coisa é eu conhecer esse alguém. Aleluia. Quem eu sou? Jesus pergunta aos discípulos. E agora há um silêncio. Glória a Deus. Jesus não quer ser conhecido por aquilo que ele faz. Jesus quer ser conhecido por aquilo que ele é. Aleluia. Se ele cura, ele é Deus. Se ele não cura, ele é Deus. Se ele manda a bênção, ele é Deus. Se ele não manda, ele é Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ele quer ser conhecido por aquilo que ele é. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não por aquilo que ele faz. Parece difícil isso, né? Sabe quando é isso? Eu lembro, eu fiz uma visita para uma irmã um dia, junto com a irmã. Quando eu cheguei na porta da casa dela, eu senti o espírito da morte ali, na porta. Aí eu perguntei para aquela irmã: irmã, vou lhe fazer uma pergunta hoje.
disse, pastor, vou continuar fazendo o que eu fazia. Pregando a palavra, visitando os enfermos, adorando o Senhor, servindo a Ele. Falei, muito bem. Eu falei, agora escute que a pergunta agora é mais dura um pouquinho. Se Jesus vier hoje para ti, tu estás preparado para encontrá-lo com Ele? Ela olhou para mim e disse, pastor, se Jesus quiser me curar, eu estou pronta para fazer a obra dele. Se Jesus também quiser me levar hoje, eu estou pronto para ir. Aleluia. Eu orei por ela e disse para o meu companheiro, prepara a chamada porque Jesus vai levá-la. Prepara aí. No outro dia, às 4 horas da tarde, Jesus recolheu ela. Jesus se levou embora. Irmão, escuta um negócio aqui. Nós estamos comemorando 100 anos da Assembleia de Deus. Nesses 100 anos, Jesus já curou o paralítico, sim ou não? Jesus já abriu olhos cegos, sim ou não? Jesus já soltou a língua de muita gente que não falava, sim ou não? Jesus já abriu portas de trabalho, sim ou não? Muitas pessoas que você viu, como eu também já vi. Eu caminhei atrás de um dia de um carro da ambulância, levando uma irmã da igreja, por volta de 6 horas da manhã. A irmã estava morta. E quando ela entrou no hospital, eu cheguei atrás da ambulância, lá na passagem de nível até o hospital central. O irmão que estava comigo disse, pastor, ela já morreu, ela não tem condição de vida. E quando ela entrou no hospital, aí alguém disse para mim assim, não, ela não tem, ela morreu. E eu fiquei ali e falei, não, ainda está no hospital, vamos ver. A irmã dela estava assim, disse assim, olha, eu vou para casa e você me liga, tá bem? Tá bem. Primeiro dia, telefone silêncio. Segundo dia, silêncio. E não conseguia entrar onde ela estava. Terceiro dia, o telefone chama. Olhei, era o número dela. Eu disse, pronto, a irmã está com um número, morreu. Aí quando eu atendi o telefone, ela disse, pastor, Jesus vive! Ele é grande! Ele é poderoso, pastor! Eu me ressuscitei outra vez, estou aqui bem, pastor! Aleluia! Eu peguei aquela senhora no chão, com os olhos, aqui os ossos já saindo para fora. O corpo acabou. Pastor, não tinha, humanamente olhando, não tinha chance. Mas porque Deus é grande, Deus é poderoso, Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer. E depois o povo do hospital que atendeu ela olhou e disse assim para ela, senhora, continua servindo esse Deus seu, porque Ele é poderoso, viu? Você estava morta, mas é porque o nosso Deus é poderoso. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão, ao longo desses anos de tanta cura, de tantas bênçãos que Deus nos deu, quantas pessoas também entraram na igreja com um objetivo? Ser curado. Não entraram com o objetivo de servir. Eles não queriam Deus por aquilo que Ele é. Eles queriam por aquilo que Ele pode oferecer. Só isso que eles queriam. Depois que conseguiu apanhar a bênção, vazou. Na linguagem nossa, vazou, foi embora, sumiu, desapareceu. Mas aquele que veio a este lugar para conhecer Deus como Ele é, e servir a Deus por aquilo que Ele é, glória seja dada ao nome de Jesus, está aqui presente. Se Ele me cura, eu
eu sou crente, eu vou para o céu. Se Ele não me curar, eu também vou para o céu. Se Ele me curar, dou glória a Deus. Se Ele não me curou, também dou glória a Deus. Se Ele me curar, eu canto, eu louvo. Se Ele não me curar, também eu canto, eu louvo. Jesus pergunta para os discípulos: vocês, agora eu quero ouvir de vocês. Quem eu sou? Como é que vocês me veem? A quem vocês me comparam? Eles lá dizem que é Jeremias, é João, é Elias. Mas eu quero saber de vocês, irmão, uma das vezes que Deus quer ouvir de mim, de nós. O que eu sou para vocês? O que eu sou para vocês? Quem sou eu? No meio daquele silêncio, levanta o Pedro. Quem era Pedro? Aquele Pedro que dava muito trabalho para Jesus. Levanta aquele Pedro que sempre quando Jesus falava, ele dava um pulo para cima e respondia. Aí o Pedro levanta e diz: Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus. Aleluia! E naquele momento Jesus diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E sobre esta revelação, e sobre esta palavra, quero lhe dizer: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está de pé. Aleluia. E ninguém vai destruir a igreja. Alguns lugares desse mundo, vocês sabem, já tentaram queimar as Bíblias tudo, fez um monte, queimou, mas a igreja está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Conseguiu tirar a Bíblia da mão do povo, mas não conseguiu tirar Cristo do coração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tira o livro da mão do povo, mas não tira Cristo da boca de ninguém. Os homens prenderam Paulo e prenderam Silas, acorrentaram a eles com os pés, as mãos, não deixaram ele andar, mas não conseguiram fechar a boca. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles cantavam e louvavam e adoravam o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Deus lá do céu envia alguém para abrir a prisão, soltar a prisão, e ele sai livre. Louvado seja Deus. Ninguém consegue deter, ninguém consegue parar a igreja. Ela segue caminhando até o dia que Jesus quer arrebatar a igreja. Aleluia. Queridos, fica aqui uma pergunta para nós. Eu estou parando aqui. Fica aqui uma pergunta que Jesus faz para nós nesta manhã. O que vocês pensam de mim? Como é que vocês me olham? Mas como é que vocês me veem? Jesus está presente aqui nesta manhã. Não ouvi nem glória a Deus. Jesus está presente aqui nesta manhã. Aleluia, louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus está presente aqui nesta manhã. O que nos traz aqui é sabermos que quando nós nos reunimos aqui, a presença do Senhor está aqui. Mas fica aqui essa pergunta e você responde: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Como você conhece Ele? Como Elias? Como João? Como Jeremias? Como outros profetas? Ou conhece a Ele como Filho de Deus, o Todo-Poderoso? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Graças a Deus. Quem é Jesus? Amém. A igreja do mundo.
Vamos à igreja com o Pai do Senhor. Enquanto a igreja está em espírito de oração, nós vamos fazer o apelo. Temos a oportunidade de ouvir a ministração das Sagradas Escrituras e ficamos com a pergunta de quem é Jesus para nós? Quem é Jesus Cristo para nós? E essa pergunta nos leva a refletir nesta manhã e podermos tomar uma decisão a respeito da nossa compreensão sobre quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. A maior demonstração de amor de Deus para a humanidade. A Sagrada Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que pudesse morrer e trazer a salvação para a humanidade. Jesus Cristo é aquele que morreu por si, morreu por mim. Jesus Cristo é aquele que não teve usurpação de ser igual ao Pai. Renunciou toda a sua grandeza, todo o seu senhorio, se humilhou na cruz do Calvário para que você pudesse alcançar a salvação. Então, se existir alguém nesta manhã que compreende quem é Jesus e ao longo da sua vida você tem andado distante de Deus, e hoje, ao ouvir essas palavras, Jesus perguntando para si: quem sou eu para si? E você compreende que Ele é o Filho de Deus e que Ele entregar a sua vida para Deus. Hoje você tem a oportunidade de tomar essa decisão. A Sagrada Escritura nos diz que nós cremos com o nosso coração e com a nossa boca somos convidados a confessar quem é Jesus. Então, se existir alguém nesta manhã que tem o desejo de se entregar para Deus, nós gostaríamos de fazer um convite, dizer para que rapidamente venha aqui para frente, marcando esse passo de fé, dizendo: Jesus, eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Haverá alguém nesta manhã que sente esse desejo de se entregar para Deus e quer se aproximar e ter um relacionamento com Jesus? Se sim, por favor, rapidamente, levante-se aí no seu lugar e venha aqui para frente. O Senhor Jesus é a maior demonstração de amor de Deus. Estamos vendo uma vida marcando esse passo de fé. Se ainda existir alguém sentado aí no banco que está lutando consigo mesmo, o Senhor está tocando o seu coração e você está sentindo esse desejo de se entregar para Deus. Não tenha vergonha. Venha, marque esse passo de fé. E nós juntos, como igreja, também estaremos orando por si nessa manhã. Se existir alguém que ainda está sentado, mas sim, esse desejo, esta oportunidade, o Senhor lhe tem concedido. Se não, damos graças a Deus e nos alegramos pela vida aqui presente. Nos alegramos pela vida aqui presente. As Sagradas Escrituras nos dizem que há uma alegria nos céus, quando uma alma, nem que seja apenas uma alma, um pecador se converte, há uma alegria nos céus. Nesta hora, nós também nos alegramos juntamente com os seus por essa vida que está tomando essa decisão de dizer: Jesus, eu quero viver para ti. Pai, minha mãe, é a decisão mais importante que estás tomando para a sua vida. E as Sagradas Escrituras dizem que aqueles que tomam essa decisão de dar o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, hoje, estás tendo este privilégio de poder se tornar filho de Deus. Nós vamos juntos fazer uma oração, mas repetir as minhas palavras como se fossem pessoas, quando a igreja está em espírito de oração. Senhor Jesus, obrigado pela vida. Obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Eis-me aqui, entregando minha vida nas suas mãos e aceitando como meu Senhor e Salvador. Pai, perdoa os meus pecados. Escreva o teu nome na vida da tua. E me dê a graça de me tornar uma nova criatura. Eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Orar.
Pai, nas suas mãos queremos entregar esta vida, pedir para que seu Espírito seja soberano. Muda, Senhor, o curso. Transforma seu viver. Restaura. E dê o privilégio de iniciar uma nova jornada. Que a paz de Deus que excede todo entendimento seja sobre ele. Seus passos sejam firmados. Que a tua palavra se cumpra na vida dele. Em nome de Jesus Cristo. Todo julgo, toda maldição de detalhe cesse. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo.